Bom dia, muito bom dia a todos. Falar sobre a nossa carteira semanal Top Picks e o desempenho da semana, enfim, o que aconteceu na semana passada e o que a gente espera para essa semana. Bom, a semana que se passou foi uma semana onde se criou uma celeuma em torno daquilo que o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, senhor Mário Draghi, iria anunciar na quinta-feira. A gente teve uma semana com uma bateria cheia de indicadores, repleta de indicadores, e a gente viu um movimento de apetite por risco de volta nas bolsas mundiais e isso refletiu também na nossa bolsa brasileira. Com isso a gente viu, conforme o gráfico está mostrando aí, né, a gente viu o Ibovespa com uma alta de 1,9%, ao passo que a nossa carteira ficou um pouco aquém, tá, com só 0,7% de alta, certo? Destaque positivo aí, Estácio subindo 3,5% e o destaque negativo Ambev, aquele papel mais resiliente, conservador e estável, acabou aí com uma queda de 0,9% exatamente nesse movimento de apetite por risco. Bom, o que saiu de concreto da semana passada é que o Mário Draghi foi mal interpretado nas suas primeiras declarações, ou seja, ele deu declarações indicando que o Banco Central iria agir para defender, custe o que custar, a moeda única, ou seja, o euro, tá? Ajudando o país, comprando títulos. Essa foi a interpretação do mercado para as declarações que ele tinha dado anteriormente e na quinta-feira ele meio que disse que não é bem assim, nós vamos sim defender o euro, mas não necessariamente vamos sair ajudando ou vai ter algum pacote, alguma medida nova. Ainda assim, o mercado se apegou muito também ao dado que saiu na sexta-feira, o payroll norte-americano, que mostrou um aumento da criação de vagas de trabalho, os dados vieram melhores do que o mercado estava esperando e sustentou aí a alta dos mercados. Inclusive hoje a gente está vendo nossa bolsa operando no território positivo, tá? Em suma, o que a gente tem visto, tá, em relação ao desempenho da bolsa é que vários ativos no qual a gente entende que os seus fundamentos não são tão positivos assim, tem subido forte, tá? E tem visto vários papéis que estavam como destaques de quedas, estão agora na ponta contrária, como destaque de alta. A gente não se sente confortável de ter alguns ativos como estes em nossa carteira sugerida semanal, e por isso a gente prefere optar ainda pela cautela. A gente olha os dados macroeconômicos e não fica tão otimista assim, tá? E falando agora um pouco da semana que vem, ou seja, dessa semana que se inicia agora, a gente tem uma agenda bem mais fraca, certo? No que tange ao cenário macroeconômico, mas na parte de calendário de balanços, é uma porrada de balanço sendo divulgado aí essa semana. E bom, nesse contexto, a gente opta por sim aumentar um pouco o beta da carteira. A gente já tem a Vale, ON, que deve ser impactada pelos dados de China a serem divulgados essa semana. A gente tem OHL, que a gente segue otimista com novas notícias em relação ao Alberts, que é o seu controlador, aumentando a participação da empresa. A gente tem uma visão otimista também para o resultado da Estácio a ser divulgado essa semana, assim como o de Cosan, ainda mais depois do resultado que a Ultrapar, né, que é uma distribuidora também de combustíveis, divulgou essa semana um resultado bom e a gente espera números bons aí para Cosan também a serem divulgados essa semana na quarta-feira, Estácio e Cosan. A gente opta por retirar a Ambev e adicionar a Gerdau, tá, com uma tentativa de dar beta para a carteira. Ou seja, o que é isso, dar beta para a carteira? É adicionar um ativo que de fato apresenta uma volatilidade um pouco maior e que, dado esse apetite por risco, né, que o mercado vem apresentando, é possível que a gente sim possa ver uma Gerdau performando melhor do que o Ibovespa, certo? Falando um pouco especificamente da Gerdau, ela anunciou seus números do segundo trimestre na semana passada. Nada muito sensacional, nada muito extraordinário, tá? Ela foi beneficiada por preços melhores, ainda que o volume de vendas tenha ficado fraco, tá? No comparativo com o segundo trimestre do ano passado foi um resultado fraco, tá? Mas o mercado já trabalhava com essa expectativa de um resultado mais fraco, tá? E parece que gostou do resultado apresentado pela Gerdau. A gente segue otimista com o ativo, enfim, a gente entende que é a melhor exposição dentro do setor siderúrgico por alguns motivos, certo? Vou elencar aqui rapidinho. Primeiro, a possibilidade de monetização de seus ativos de minério de ferro. A Gerdau ela tem ativos de minério de ferro que ela ainda não explora, não produz minério de ferro e tem a possibilidade de fazer isso através da entrada de um grande sócio, algum grande player que vai ajudar a Gerdau a realizar esses investimentos. A gente vê a exposição dela no setor de aços longos com uma exposição preferível e melhor vis-a-vis ou comparando com aços planos, tá? Que é o caso, por exemplo, de uma CSN e Usiminas. Então a gente acha que as obras de infraestrutura de longo prazo, seja para a Copa e as Olimpíadas, tendem a beneficiar muito mais a Gerdau do que para um vendedor de aços planos.
E a gente vê uma qualidade no management e uma estrutura de capital melhor equacionada, uma estrutura de dívida melhor equacionada para a Gerdau, e por esses motivos a gente tem a Gerdau como a nossa preferência no setor siderúrgico. Tá? Então, para essa semana, a gente retira a Ambev e adiciona a Gerdau GGBR4. Tá? Comparativamente, a metalúrgica Gerdau, que seria a Goal 4, a GBR está tendo uma performance um pouco aquém, então isso nos leva a crer, enfim, nos leva a optar aí pela GGBR, olhando o relativo entre as duas empresas do mesmo grupo. Tá bom? Então essa é a nossa carteira para essa semana. Esperamos aí uma semana, como eu falei, mais leve em termos de indicadores e apetite de risco aparentemente ligado no mercado. A gente segue com a nossa visão um pouco mais cautelosa, não entrando, digamos assim, num oba-oba de mercado, porque os dados macroeconômicos nos levam a crer, nos levam a optar por essa postura de maior cautela. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso relatório semanal, nosso panorama semanal e a nossa carteira sugerida para essa semana. Espero que podemos voltar aqui na segunda-feira trazendo notícias melhores, de uma performance melhor aí do que o Ibovespa. Até segunda-feira que vem.